Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis. A mais uma transmissão das nossas palestras, que acontece sempre às terças-feiras, e que você aí de casa está sempre com a gente, fazendo parte dessa interação agora via internet, nossos internautas que acompanham a casa, e para você também que vinha na casa presencialmente e agora por essa questão da pandemia está podendo nos acompanhar pelas nossas plataformas sociais da internet. Então sejam muito bem-vindos para mais uma transmissão. Gente, para começar, e já começando os nossos trabalhos, né, obviamente, vou começar chamando os nossos amigos que farão parte dessa nossa transmissão, que é a minha querida amiga Elza, que já está aqui. Dá um oi, Elza. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos em mais esse nosso encontro. Obrigado, Elza. A Elza, gente, fará a leitura de uma mensagem e também a prece de abertura, tá? E logo em seguida, eu passo a palavra para o nosso palestrante da noite, que é o Dalmir, meu querido amigo Dalmir, que falará sobre a vida futura, que está no capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, Dalmir, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Ótimo. Bom, então vamos começar os trabalhos, né, gente? Elza, então, por favor, você pode fazer a leitura e a prece inicial para a gente? Então, hoje a nossa leitura é do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, que tem como título Sempre Agora. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 2. Há também uma sinomínia para as instâncias da vida e oportunidades da alma. Todas as circunstâncias significam ocasiões para o cultivo de valores do espírito, como sejam saúde, edificação, moléstia, aprimoramento, juventude, preparo, madureza, juízo, prosperidade, construção, penúria, diligência, êxito, serviço, fracasso, experiência, direção, exemplo, subalternidade, cooperação, regozijo, prudência, tristeza, coragem, liberdade, disciplina, compromisso, fidelidade, casamento, aprendizado, celibato, abnegação, trabalho, dever, repouso, proveito. As mais diversas situações do cotidiano expressam a vinda do momento adequado para que venhamos a realizar o melhor. Não te ponhas, assim, a aguardar o futuro para atender à procura da verdade e à lavoura do bem. O apóstolo Paulo, profundo conhecedor das necessidades humanas, indica acertadamente o tempo de elevação espiritual como sendo sempre agora. Meditemos então nessa mensagem do nosso benfeitor amigo Emmanuel em nosso dia a dia. Convidamos então a todos os nossos irmãos que estão sintonizados com a nossa casa Francisco de Assis, para que possamos elevar os nossos pensamentos, dirigindo ao Mestre e amigo Jesus e aos benfeitores amigos, para que os nossos lares possam permanecer sobre as vibrações e a paz do nosso querido Jesus e do nosso benfeitor Francisco de Assis. Elevemos nossos pensamentos. Mestre e amigo Jesus, benfeitor de nossas vidas, que nos ensinastes a orar e a pedir. Nesse momento, nós te pedimos,
para que possamos estar sintonizados com os nossos benfeitores amigos, que o nosso querido irmão, que fará a exposição do seu Evangelho, possa estar inspirado sob vossa paz e sob vosso amor. Que os nossos lares possam se encher de harmonia, de amor, de paz, para que nossas vidas sejam mais tranquilas, com serenidade, com esperança, com fé calma de que todas as dificuldades passarão. Por isso, mestre amigo, fica conosco e nós também somos gratos por esses momentos que nós estamos aqui reunidos, sintonizados com os benfeitores amigos do plano maior. Fica conosco uma vez mais, Senhor. Que assim seja. Que assim seja, Elza. Muito obrigado. Então agora passo a palavra para o nosso expositor da noite, que é o nosso querido amigo Dalmir. Dalmir, é com você. Olá, amigos. Depois de um longo tempo, voltamos à nossa casa. Voltamos ao Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis, cumprindo que estamos no nosso isolamento social, mas distantes fisicamente da casa, mas nunca da doutrina, dos ensinamentos que aqui colhemos, que aqui aprendemos ao longo dos anos. Então, é com muita alegria que a gente volta a essa atividade, procurando trazer aos irmãos, no dia de hoje, uma reflexão a respeito do que a casa nos propôs, o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Meu Reino Não É Deste Mundo, e nos coube falar, então, a respeito da vida futura. Esse tema, esse assunto, por mais que num primeiro momento não nos pareça, mas ele diz, e como veremos ao longo da explanação, ele nos diz muito a respeito dos dias de hoje, da situação em que estamos vivendo, dos problemas que estamos enfrentando, das dificuldades que estão aparecendo aqui e acolá, e por isso mesmo, então, torna-se um assunto bastante pertinente. E eu gostaria, então, da atenção de todos, para que possamos, ao final desta explanação, ainda depois dela, fazermos as reflexões necessárias a respeito do assunto. Fazendo um apanhado a respeito do que está lá colocado no Evangelho, mais precisamente no Evangelho de João, capítulos 18, 33, 36 e 37, quando Jesus é levado uma vez mais à presença de Pôncio Pilatos. Naqueles momentos que antecediam a sua agonia derradeira, naquele momento em que forças muito estranhas ao amor, à caridade, à fraternidade, já cantavam vitória por ter levado à lona, posto por terra, o ensinamento daquele que é o nosso modelo e guia. Então, levado Jesus à presença de Pilatos, este lhe pergunta: és o rei dos judeus? E Jesus lhe responde: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Já aqui nós podemos tirar duas frases ou dois trechos que estão nesse parágrafo e que precisamos tê-los em nossa mente ao longo da reflexão para que a gente possa compreender melhor a que reino Jesus se referia e em que condições ele se colocava dentro deste reino. Quando ele diz já no início da sua resposta a Pilatos que seu reino não é deste mundo, ele já nos diz duas coisas importantíssimas. Uma, que
verdadeiramente ele tem um reino. E a segunda, que não é deste mundo. Então, aqui colocado, nos remete à última parte deste parágrafo, quando ele volta a dizer que meu reino ainda não é aqui. Então, a gente pode facilmente compreender que Jesus se referia à existência de um reino, onde verdadeiramente ele tem um papel preponderante dentro desse propósito de levar à humanidade uma mensagem de amor, de fraternidade, e diz que aqui na Terra o seu reino ainda não está, ainda ele usa o termo. E por que ele usa isso? Porque em algum momento, dentro do nosso processo evolutivo, chegaremos a ter, então, aqui na Terra, o nosso reino implantado, este reino que Jesus nos promete. Mas, por ora, ele é colocado apenas na vida futura. Ou seja, ele não está nesse momento colocado entre nós encarnados. Mas voltando ao texto de João, disse então Pilatos novamente a Jesus: És, pois, rei? E Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Novamente, e como sempre fazia o mestre enquanto estava aqui conosco, não perdia a oportunidade de trazer o ensinamento, mesmo naquele momento em que ele, sabedor que era, do quanto iria sofrer fisicamente dali para frente. E esse ensinamento reside exatamente no final da frase, ou no meio da frase aqui, quando ele diz que veio a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. E dar testemunho da verdade é a reflexão imediata, o questionamento imediato que podemos fazer é: que verdade? E essa verdade, então, é exatamente o ensinamento que o Cristo nos trouxe. O conjunto de toda a sua obra doutrinária, que se resume, e nós sabemos, no amor fraterno, que se resume na capacidade que Deus nos deu e que está em cada um de nós a possibilidade de desenvolvermos, de fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, de amar a Deus, de ter para com o semelhante a melhor das intenções no sentido de auxiliá-lo em suas dificuldades, de buscar tirar o aprendizado daquelas situações que podem, num primeiro momento, nos colocar como sendo de extrema dificuldade. Esta verdade trazida pelo Cristo no sentido de olharmos mais para as questões espirituais e muito menos para as questões materiais. Então, Jesus, nesse diálogo que teve com Pilatos, deixa claramente que ele se refere, então, à vida futura. Aliás, esta vida futura que deve ser a nossa meta, o objeto das nossas maiores preocupações enquanto estivermos aqui na Terra. Veja, as nossas maiores preocupações deveriam ser com a nossa vida futura. E sabemos nós o quão difícil isso se coloca dentro das nossas questões do dia a dia, das nossas formas de relacionamento com outras pessoas, com a nossa vida profissional, com a nossa própria vida. Mas é preciso que nos esforcemos e trabalhemos para termos em conta tão somente e como maior valor em nossas vidas a nossa vida futura. Porque sem essa premissa, então, da vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos preceitos morais do Cristo, que se colocava de uma forma totalmente humilde, de uma forma muito presente, muito viva, mas sem nenhuma ligação com as questões materiais. O que tinha Jesus de material? Mas, em contrapartida, o quanto ele nos deixou
de ensinamento na questão espiritual. Então, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que Jesus apenas falava na vida presente, não o compreenderam lá no passado e ainda não o compreendem nos dias de hoje. Esta é a realidade. E a fé, então, na vida futura, o esforço que nós devemos fazer enquanto encarnados que estamos para alcançá-la libertos. Então, vejam bem, nós precisamos nos esforçar para alcançarmos esta vida futura estando libertos. E já falaremos em seguida sobre esse termo libertos. Então, isso se tem como o eixo central do ensino do Cristo. Este deve ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus, nos ensina o Evangelho. Infelizes serão aqueles que valorizam em demasia os bens terrenos. Os que norteiam suas vidas pela teologia da prosperidade, por exemplo, que têm na observância das leis de Deus a busca insana de recompensas com bens terrenos, bens materiais, pobres e infelizes. Se nós retrocedermos na história da humanidade, e principalmente no que diz respeito aos aspectos morais da nossa civilização humana, encontraremos a figura de Moisés. E Moisés, então, mostrou ao seu povo a figura de um Deus que punia com calamidades públicas e derrotas a desobediência às suas leis. Era o que ele poderia dizer para um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Não adiantava falar, naquele momento, de uma forma mais profunda no que dizia respeito às questões espirituais. Jesus, porém, nos revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. Um mundo em que as questões materiais de nada valem, não importam. Não as levaremos para lá, felizmente. É esse o mundo, então, a vida futura, que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí é o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde ele voltou. Voltou quando deixou fisicamente a terra. E é para lá que voltamos após nossas jornadas no corpo físico. Jesus, a seu tempo, não disse tudo. E nem seria compreendido se eu dissesse aquela época. Todo aquele que se diz cristão nos dias de hoje deve necessariamente crer na vida futura. Mas a ideia que muitos de nós fazemos dela ainda é vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em diversos pontos. O Espiritismo veio completar esse ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para apreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, um dogma qualquer, algo que nos dizem é assim, acredite e pronto. Não. O Espiritismo nos mostra que esta vida futura, através do relato dos espíritos que nos trazem a todo instante as informações de tudo o que acontece e de como são as coisas nesta vida futura, neste mundo habitado por nós também, porque somos espíritos, naturalmente, e estamos momentaneamente encarnados. Precisamos sempre nos lembrar dessa questão. E para casa voltaremos a qualquer momento. Então, meus irmãos, este
preâmbulo alongado, diz respeito àquilo que está colocado no Evangelho. Mais especificamente, então, como dissemos no início, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item que fala sobre a vida futura. Mas nós não poderíamos deixar de abordar este assunto fazendo uma referência àquilo que acabamos de ver, que está ali colocado no Evangelho, sem que pudéssemos fazer essa referência sobre as questões que nos dizem respeito ao nosso dia a dia, as questões que estamos enfrentando nos dias de hoje, maiormente com esta nosso enfrentamento da pandemia que assola o planeta. A questão que se coloca e que eu gostaria que os irmãos refletissem a respeito se resume a 3 questionamentos que são baseados nesta afirmativa. Chegaremos à vida futura, passando pelo processo da morte do corpo físico. Isso é inevitável. Então, as 3 questões que nós gostaríamos de refletir a respeito são as seguintes. Em que condições nós chegaremos à vida futura? A morte será uma libertação? A morte será uma escravização? Então, esses 3 aspectos nós precisamos trabalhá-los em nosso entendimento, nos nossos hábitos do dia a dia, para que a gente possa, ao longo do tempo, cada vez mais nos prepararmos para quando alcançarmos esta nossa vida futura, quando voltarmos à nossa verdadeira morada, que é o plano espiritual, estejamos não escravizados, mas libertos, como falamos há pouco. E quando nós nos questionamos se a morte é uma libertação, como nos ensina o saudoso porque há um novo tempo está afastado das explanações espíritas, que é o Raul Teixeira, ele nos ensina que a morte é uma libertação para quem se libertou durante a vida. Para aquele que se escravizou durante a vida, a morte é uma escravização. E isso é fácil compreendermos na medida em que aquele que se liberta durante a vida para estar liberto na vida futura, perdão, é aquele que se desvinculou de todos os aspectos materiais. A nossa eterna luta contra o materialismo continua presente hoje mais do que nunca. Porque na medida em que nós conseguirmos nos desvincular das questões materiais, mais próximos estaremos das questões espirituais, que são aquelas que verdadeiramente nos levarão a uma condição de felicidade, de encontrarmos dentro da vida futura um ambiente propício a desenvolvermos todas as nossas capacidades, que o espírito pode fazê-lo quando liberto está das amarras do corpo físico. Mas essa libertação só se materializará na vida futura, no plano espiritual, na medida em que trabalharmos isso hoje, aqui, enquanto estamos encarnados, nos libertando de tudo aquilo que nos prende àquilo que verdadeiramente não é nosso. Quando dizemos que aquele é o meu carro, que aquela é a minha esposa, ou aquele é meu marido, é meu filho, isso são todas coisas que não são nós não podemos estar presos a isso tudo. Nós estamos libertando durante a vida, para que quando efetivamente adentrarmos a vida futura, tudo isso que aqui deixamos não nos prenda de nenhuma maneira. A saudade, aquela sensação de estar presente na vida das pessoas que nós amamos, essa é eterna e essa sempre existirá. Mas nós não podemos transformar essas nossas questões que hoje estão presentes na nossa vida como uma âncora que nos prenda na possibilidade ou nos impossibilitando de alcançarmos outras esferas do plano espiritual e nos sentirmos, então, libertos nessa vida futura. Na medida em que nós nos escravizamos aqui, nós criamos vínculos fortes com
as questões materiais, com tudo aquilo, como dissemos, que não podemos levar daqui, nós estamos nos escravizando. E aí, quando adentrarmos a vida futura, continuaremos escravizados da mesma forma. E aí, então, vivenciaremos aquilo que nós, dentro do Espiritismo, principalmente aqueles que trabalham nos grupos mediúnicos, nos defrontamos a todo instante. Entidades, irmãos nossos, espíritos, que ainda não conseguiram se desvincular das questões materiais. Muitas vezes, sofrendo durante séculos, por questões que os escravizaram e que ainda permanecem escravizados nesse processo. Meus irmãos, é preciso que cada um de nós encontre dentro dos nossos propósitos de vida, dentro dos nossos hábitos, a melhor maneira de nos desvincularmos destas questões físicas, que poderão nos trazer sérios transtornos quando daqui partirmos para a nossa vida futura. Nós não podemos imaginar que vivenciar aqui agora as questões que nos colocam em sintonia com espíritos, com aqueles que normalmente querem mais nos prejudicar do que nos ajudar. Nós não podemos permitir que isso tudo faça com que nós criemos vínculos que depois se tornem de difícil ou muitas vezes quase que impossíveis de serem quebrados. É preciso que nós, no dia a dia, trabalhemos essas questões e evoluamos dentro do nosso processo de evolução natural para uma condição em que nos aproxime cada vez mais da mensagem do Cristo. Daquela mensagem que ele nos trouxe e que está tão presente ainda em nossas vidas no dia de hoje, que fala do amor fraterno, da caridade, da mão estendida a quem necessita, do ombro amigo que oferecemos àquele que sofre, que passa por dificuldades. Mais especificamente nesse instante em que a pandemia corrói muitas vezes nossas esperanças. Muitas vezes nós lutamos contra o próprio entendimento do porquê estamos enfrentando tamanha dificuldade. Quantos de nós já vimos, tomara que nenhum de nós tenha feito isso ainda, mas daqueles que, olhando para o céu, queixam-se de Deus por ter colocado tamanha vicissitude, tamanha dificuldade em nossas vidas. Quantos de nós, todos nós, gostaríamos imensamente de poder voltar a abraçar aqueles que amamos, estar em contato com aqueles que nos auxiliam no nosso dia a dia, no nosso processo de melhora pessoal? Quantos de nós gostaríamos de estar ainda presentes aqui na casa, no centro espírita, fazendo nossas atividades doutrinárias, de caridade, de auxílio, de atendimento fraterno àqueles irmãos que necessitam? Quantos de nós necessitam deste contato? Mas seguramente, todos nós, em algum momento dentro da nossa história evolutiva, demos as costas àqueles que em algum momento necessitavam. O amor que hoje nos faz falta do contato com as pessoas é o mesmo amor que negamos a muitos no passado. A mão que hoje gostaríamos de apertar e de estender àqueles que necessitam é a mesma em que escondemos no passado, evitando de auxiliar aqueles que necessitavam. Então, a justiça de Deus, que se coloca, que já está colocada desde sempre, dentro dos seus mecanismos naturais, ela nos cobra exatamente nesse momento o aprendizado. Como estamos levando para dentro de nós, para o nosso processo de entendimento, todas essas dificuldades que estamos passando agora? Continuamos tendo a ideia de nos fecharmos em salas
para discutirmos normas, procedimentos, isso pode, isso não pode? Ou estamos pensando que no primeiro momento em que nos virmos libertos deste processo que nos oprime, que é a pandemia, abriremos a nossa casa e receberemos todos aqueles que necessitam, quem sabe, apenas fazer uma prece, apenas trazer uma palavra de carinho, de conforto, de esperança a quem não tem nada. Então, meus irmãos, é momento de raciocinarmos a respeito disso tudo. E esse raciocínio, essa reflexão entre aquilo que nos liberta ou nos escraviza, é que fará a diferença entre estarmos hoje, aqui, no mundo, encarnados, vivenciando todas as dificuldades necessárias, aliás, ao nosso aprimoramento, ou entrarmos na vida futura ainda escravizados, ou entrarmos então nessa vida futura, libertos de tudo isso, e com a possibilidade de termos ao nosso lado aqueles amigos espirituais que trabalharam junto conosco, que levaram a cada um de nós o aprendizado, a possibilidade de estarmos revivendo em nós a mensagem do Cristo. Não podemos nos furtar, mesmo com a pandemia aqui batendo a nossa porta, buscando a primeira brecha de nos infectar. É preciso que nós encontremos mecanismos de auxiliar aqueles que necessitam. Não adianta nós imaginarmos que nossa vida daqui para frente será apenas virtual. Com vida virtual, não se enxugam lágrimas que se choram ao nosso lado. Com encontros virtuais, não é possível oferecermos um prato de comida a quem tem fome. É preciso que pensemos a respeito disso e trabalhemos essas questões que vão nos melhorar e fazer com que a nossa jornada rumo à nossa vida futura seja repleta de aprendizado, de bênçãos, e que, chegando lá, nos sintamos e estejamos efetivamente libertos de tudo aquilo que nos aprisiona e nos escraviza no momento em que estamos encarnados. Então, meus irmãos, esta reflexão que gostaríamos de trazer no dia de hoje. Em que condições nós chegaremos a essa nossa vida futura? A morte será uma libertação para quem trabalhou a sua libertação enquanto encarnado, e será uma escravização para quem continua escravizado às questões materiais. Agradeço pela atenção de todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e aguardar ansiosamente pela próxima oportunidade de trazermos mais um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, neste momento, com o nosso pensamento elevado ao alto, buscando na sintonia dos espíritos amigos, dos benfeitores espirituais, desses nossos irmãos que trabalham aqui na nossa casa, que esses espíritos amigos possam nos auxiliar neste processo de dor e dificuldade que estamos enfrentando, ou vivenciando, ou pelo menos observando aqueles que estão vivenciando. Que nossos corações estejam abertos, que nossas mentes estejam elevadas ao alto e em prece, para que possamos, juntos, levar o conforto, a paz de espírito, a possibilidade de entendimento àqueles que sofrem. Mestre e amigo Jesus, que a tua paz se faça presente em nossas vidas, que a tua luz iluminando nossos caminhos seja suficiente também para que ilumine ao lado deste caminho e nós possamos levar junto conosco aqueles que ali estão. Favorece-nos, Senhor, com a tua presença em nossos corações.
em nossas mentes, no nosso dia a dia. Que a tua paz esteja conosco. Que assim seja. Muito obrigado, Dalmir. Para nós é sempre uma grande honra poder ouvir as suas palavras, nos engrandecendo dessa forma, trazendo para nós essas palavras de conforto e para todas essas pessoas que estão conosco na nossa transmissão, o nosso muito obrigado. Obrigado a você, Elza, por ter participado da nossa leitura e também da nossa prece inicial. Obrigado, Dalmir, pela sua disponibilidade em estar gravando aqui com a gente. E também agradecendo a você que está aí em casa e que está nos acompanhando pela internet, pelos canais do YouTube, do Facebook, do Instagram. E também, se você quiser saber das novidades, o que está acontecendo aqui na casa, acesse www.cefa.org.br. No YouTube, vai lá, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e toda vez que tiver uma novidade, toda vez que tiver um vídeo novo no YouTube, você vai ficar sabendo e você será avisado. Então, muita gratidão a todos vocês que compartilharam conosco essa noite, mais essa transmissão, e a você aí de casa, nosso muito, mas muito obrigado. Então, nos vemos numa próxima. Paz e bem a todos e até lá.